Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o, na minha opinião, podcast, um podcast produzido com muito amor e carinho para você, minha querida, meu carinho, minha querida, meu querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Este aqui, o meu canal no Spotify vai ser o terceiro podcast produzido. Ele é um especial e eu queria informar a todos que a partir deste momento, oficialmente, aqui neste canal, o meu podcast vai parar de se chamar Sullivan Podcast, SP, e passará a se chamar Na Minha Opinião Podcast. Obviamente, a opinião não é só minha, a opinião é minha e a sua também. Você pode mandar mensagem, pode mandar vídeo, pode mandar texto, pode mandar abraço. Não mande nudes porque eu sou casado, para 429-9146-4547. Muito bem, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. E a pauta, a nossa querida pauta do podcast de hoje, deste especial. Por que eu estou chamando esse podcast de especial? Porque eu vou falar no podcast em si, eu vou falar sobre algumas notícias da semana, algumas notícias do passado, coisas que eu acho relevante, comentar essas questões de acordo com as minhas impressões, as minhas opiniões e com as fontes que eu pesquisei, e depois você pode refletir, criar sua própria ideia e pode mandar para mim, ou pode conversar com seus amigos, amigas ou inimigos ou whatever. Pois bem, esse é um especial, nós vamos falar a respeito de informação. O que é informação? Porque assim, minhas queridas e meus queridos ouvintes, muitas vezes a gente deixa de refletir sobre o básico a respeito de alguma coisa. E eu vou tentar conectar nesse podcast dois assuntos, que seria a questão da polarização e a questão da informação, que talvez estejam diretamente conectados. Porque dá para perceber no ar, assim, aqui no nosso país, aqui no nosso querido Brasil Baranil, que... Varanil? Ah, não sei. Mas a gente percebe aqui no Brasil esse clima que são duas opções, ou ele foi gerado ou ele surgiu espontaneamente. E há uma grande possibilidade de que ele tenha sido gerado e de que ele tenha sido fomentado por notícias falsas, famosas fake news no termo em inglês. E no editorial deste meu podcast, desse nosso podcast, a gente vai utilizar sempre que possível a nossa querida língua portuguesa. Então, são notícias falsas ou notícias distorcidas. São notícias que não dizem respeito à realidade. E vamos conectar com o tema que eu falei no início aqui, sobre a informação. E para falar sobre esse tema, vou falar o seguinte para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar no economista, filósofo Eduardo Gianetti. Recomendo muito que vocês procurem conteúdos dele na internet, leiam os livros, procurem tudo que ele tiver para falar, ouçam, leiam, entrem em contato com esse pensador brasileiro, porque é muito importante. E uma coisa que eu ouvi dele, eu acho que no programa Roda Viva, que ele falou que faz o seguinte: às vezes ele se retira, desliga tudo, pega um tema, pega um objeto, alguma coisa para pensar e filosofa, e pensa e chega a uma conclusão de acordo com aquilo que é ele, de acordo com aquilo que ele pensa, e daí ele compara com o que outros pensaram, com aquilo que tem no mundo acadêmico disseminado, talvez, a respeito daquele objeto, ou às vezes até não. E é assim que o nosso conhecimento surge. É assim que o conhecimento humano surge. Alguém pega, transforma determinada coisa em objeto, isola, reflete e cria um conceito a respeito desse tema. Então, falando de informação, nós temos a união de duas coisas ali: informar e ação. Algo que aconteceu, algo que foi feito, uma ação. Algo aconteceu de fato, algo aconteceu na realidade. E informar, trazer para alguém, informar esta ação que aconteceu.
Então, vamos dizer assim, um fato acontece em algum lugar. Por exemplo, o cano da minha rua estourou. Esse é o fato. Ele aconteceu. Então, o cano da sua rua estourar, ele é um problema, é um fato interessante, é um fato relevante que você gostaria de saber. E partindo desse fato, o cano da minha rua estourou, que é um fato hipotético, né? Um fato hipotético, o cano da minha rua estourou. Nós podemos ter, por exemplo, um jornal regional, um jornal do meio-dia, talvez da sua cidade, que vai informar a você esse fato que aconteceu, porque esse fato é muito importante, foi um cano de um bairro muito importante que estourou. Então, virá o repórter e falará: nossa, o cano dessa rua estourou, né? Esse é o fato, o cano dessa rua estourou. Aí entra a questão da informação e da linha editorial nesse ponto. Porque assim, digamos que não seja um jornal, uma TV muito imparcial, e ela poderia falar do fato: o cano estourou, o cano desta rua estourou. E poderia ter uma linha, poderia ter patrocínio, talvez, ou o proprietário deste veículo de informação específico ser de propriedade de algum político influente ou de algum empresário influente que tem amizade com políticos influentes. Então, a notícia poderia ser dada da seguinte maneira: o cano estourou, mas logo será consertado e não haverá problema nenhum. Ponto final. Então, o cano estourou, essa linha editorial não fez mal, não fez bem para o político da região em questão. Lembrando que tudo isso é apenas um exemplo hipotético. Agora vamos pensar numa possibilidade número 2. Um exemplo número 2. Esse mesmo grupo, o grupo que está no poder não é o grupo proprietário do veículo de informação, amigo, ou dos amigos do proprietário do veículo de informação. Digamos que seja um político da oposição que esteja na administração local naquele momento. E este veículo de informação vai lá e vai pegar um fato: o cano estourou. Mas daí nós poderíamos colocar uma comentarista ou um comentarista para dizer: nossa, o cano desse bairro estourou, mas estourou porque este governo é negligente, não fez a manutenção, não fez os investimentos necessários e a população dessa região sofre muito com esse encanamento que estourou e alagou. E vejam bem, se fosse um outro tipo de governo ou quando era o outro governo, me empolguei, poderia ser diferente essa situação. Então, através de um mesmo fato, um cano que estourou, nós podemos ter duas linhas editoriais diferentes. E se você, minha cara ouvinte e meu caro ouvinte, parar e prestar atenção, são pouquíssimos os veículos de informação que conseguem ser 100% independentes. E mesmo que o veículo de informação seja 100% independente, sempre vai ter a alma, a ideologia, aquela pessoa que está apresentando. Então é importante você contextualizar tudo que você for ouvir, comparar e buscar o máximo de informação possível. E mesmo assim, muitas vezes, talvez você não chegue na verdade absoluta. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, eu acho que nós podemos chegar em um consenso, que aquele cano estourou. E aquele cano estourou por algum motivo, e a gente pode chegar a uma solução. Vou tentar fazer uma pausa e voltar falando dos meios de comunicação e de como podem ter influenciado
na polarização do nosso país. Eu já volto. O Estado do Paraná informa: o intervalo de almoço está encerrado. Retornem aos seus postos de trabalho. Em caso de descumprimento, o rigor da lei será aplicado. Eu gostei muito dessa vinheta. Voltando do nosso intervalo, né? Não queremos sofrer sanções. Vamos falar a respeito de como pode ser que talvez por acaso as eleições brasileiras tenham sido influenciadas por veículos de comunicação. Vamos fazer uma reflexão crítica, na minha opinião, a respeito disso. E se você quiser, lembrando, eu coloquei no início do episódio, mas você pode mandar o seu áudio, o seu vídeo, a sua mensagem para 429-9146-4547. Vamos lá. Gente, polarização. Primeiro vamos tentar entender, refletir sobre polarização. Vamos pensar em dois polos opostos, um polo positivo e um polo negativo. Vou abrir um parênteses aqui. Eu acho complicadíssimo quando a gente trabalha com metáforas, porque as metáforas acabam não cobrindo completamente o objeto daquilo que você quer falar, né? Eu poderia usar uma metáfora de uma pilha, polo positivo e negativo, mas no final das contas, o polo positivo e o polo negativo de uma pilha juntos geram energia que movem alguma coisa. No caso da polarização política, de um polo positivo e de um polo negativo, também há um movimento de alguma coisa, mas talvez não para o mesmo sentido. Deixa eu ver se eu fecho esse parênteses já. Não vou fechar, porque assim, e pensando em positivo e negativo, pode parecer que uma coisa, um lado é bom ou ruim, mas no caso dessa metáfora não significa isso. Ao mesmo tempo que esquerda e direita não significam coisas ruins, mas significam duas posições diferentes, duas tendências diferentes. Fechemos o parêntese. No caso da polarização brasileira, do positivo, do negativo, da esquerda e da direita, nós temos veículos de informação que possuem linhas editoriais que acabam pendendo para uma tendência ou para outra, ou, entre aspas, se dizem de centro, o que eu acho muito difícil, porque depende muito da fonte do financiamento ou até do próprio pensamento vigente, da própria tendência daquele veículo. Afinal de contas, nós vivemos em uma democracia e as pessoas são livres para pensar e expressar a sua opinião dentro do rigor da lei. Mas, gente, eu particularmente, não estou dizendo que você deva fazer, não estou dizendo que eu faço, mas eu recomendo. Ouça o que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que te agrada, aquilo que massageia o seu ego e a sua ideologia, mas também ouça o outro lado para você. Eu tenho o meu outro lado e com certeza você deve ter o seu outro lado, ou você pode estar do mesmo lado que eu, ou mais além disso, nós podemos não concordar, mas podemos sentar à mesa e resolver os nossos problemas com o diálogo. Pois bem, nós podemos ver de maneira mais exacerbada, de maneira mais assintosa nas últimas eleições, o choque entre duas linhas de pensamento. Eu não vou entrar no mérito de se candidato X ou candidato Y representavam 100% aquilo que eles diziam que representavam. Isso é um assunto para um outro episódio. Mas há controvérsias de que, e faz parte do jogo político, de que um político ou outro político acabe dizendo coisas que agradem a determinados setores da sociedade. E nós acabamos vendo durante essas eleições, por exemplo, uma rádio
muito grande que aproveitou-se do momento da ascensão de outros canais de mídia e acabou colocando uma linha editorial mais próxima de um grupo que estava no poder durante algum tempo e que trouxe à tona uma coisa com que outras pessoas no nosso país não estavam muito acostumadas, que é um pensamento mais conservador e um pensamento que podemos dizer que seja mais à direita. E o grupo adversário, talvez, que era muito grande e que traz uma linha de centro, talvez mais de centro-esquerda. Esse grupo foi muitas vezes acusado de ser comunista, de ser de esquerda, de ser anti-governo, mas na verdade, gente, é difícil você afirmar isso com clareza. Eu lembro que durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, esse grupo que está sendo acusado de comunista, de esquerda, de estar junto com esse grupo, trazia informações pesadíssimas a respeito do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente... presidente fica... Deixa quieto. Não vou entrar nesse tema agora. Mas trazia informações que podem ter até contribuído para o impeachment da ex-presidente. Então, não se pode afirmar que seja de comunista ou que... Mas eles têm uma linha editorial mais de centro-esquerda, com pautas de uma agenda mais social, mais liberal em alguns aspectos, mais liberal não só na economia, mas também na economia. Então, você pode reparar nessa grande diferença e mesmo assim fazem críticas ao governo. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Moral da história. E a minha opinião não é minha opinião final, mas é a minha opinião nesse podcast, e a minha opinião pode mudar, assim como eu recomendo que você sempre esteja em constante pensamento, em constante reflexão, e não é errado refletir e mudar de posição. Nunca é errado você adquirir mais conhecimento e evoluir na sua vida para outras posições. Tá, vamos lá. Chegando à moral da história. Por mais que grupo X de comunicação e grupo Y de comunicação tenham ideologias e linhas editoriais diferentes, por mais que você chame uma de direita, conservadora, e chame a outra de esquerda, comunista, ou seja lá o que for, por pior que seja, pior não é o melhor termo, mas assim, é um instrumento, um veículo de imprensa profissional, com jornalistas profissionais pagos que fazem a apuração do cano que estourou. Ele vai lá e olha, o cano estourou. Pode ser que tenha um comentarista que diga que o cano estourou devido à negligência, ao mau governo de determinado candidato. Ou pode ser que ele informe o fato e diga que o governo que está no poder foi muito competente e consertou rapidamente aquele cano, e vida que segue, e viveremos todos felizes para sempre. Independente é um veículo profissional com profissionais que são jornalistas, que eu respeito muito, que independente da forma do financiamento, se é por mídia, se é por propaganda, ou se é do bolso, seja lá de quem for, são jornalistas profissionais que devem ser respeitados, e nós temos que entender essa linha editorial. Agora, faz parte do jogo. Agora, o que aconteceu de forma terrível nas últimas eleições foi que muitos grupos de WhatsApp, nós recebíamos coisas que simulavam a imprensa. Pegavam
trechos, pegavam partes dessa imprensa que é profissional, modificavam ou escreviam e não traziam a assinatura daquele órgão de imprensa que pode ser responsabilizado e davam a entender que acontecia determinada coisa. Então, assim, faz parte do jogo que os veículos de imprensa tenham linhas editoriais que tragam as suas opiniões e que os eleitores de X ou de Y, da esquerda ou direita, vão lá e votem nos seus candidatos e que eles exerçam o poder da melhor maneira possível. O que não dá é para a gente acreditar em qualquer porcaria que chega aí em grupo de WhatsApp simulando ou trecho e leve isso como verdade absoluta. Isto não existe. Não é verdade absoluta. Tome muito cuidado. Pegue aquela notícia que você recebeu ali no WhatsApp ou aquela informação distorcida. Às vezes os caras pegam um locutor qualquer, o cara pega um fato, coloca atrás e começa a falar. Pega uma frase isolada de determinado candidato e começa a falar. E as pessoas acreditam, não é possível. Você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão que provavelmente é por onde chega essa informação, que é o seu aparelho celular. Pega a informação, pesquise, veja lá a imprensa X que você acha que é comunista. Não vou usar o termo que eu queria usar agora, talvez eu use num próximo programa, que é forte, eu não gosto, é pejorativo. Use e veja o da sua ideologia, mas veja a informação completa. Não acredite em qualquer coisa. E por pior que seja a opinião do outro, nós precisamos garantir as nossas instituições democráticas, o nosso sistema legislativo, o nosso sistema judiciário e principalmente o nosso sistema executivo, que faz a arrecadação tributária e que presta serviços à nossa população, à nossa sociedade brasileira. Espero que eu tenha trazido algum conteúdo relevante, algum conteúdo que possa agregar na sua vida. Eu acho que nesse bloco número 2 do programa, eu acho que é isso. Eu peço humildemente desculpas se eu não consegui agregar nada na sua vida. Se eu conseguir agregar, eu agradeço muito a possibilidade, eu agradeço muito você ter me ouvido. E fechamos por aqui o nosso bloco número 2. E agora, para encerrar o programa, eu já agradeci, eu acho que no final do bloco 2, eu estou começando agora a produzir podcast, tem alguns vídeos, eu quero ver se eu edito isso, transformo num vídeo e coloco lá no meu canal. É produzido com muito carinho para vocês, na minha opinião, e você pode mandar a sua opinião também. Já falei 2 vezes o número, não vou falar de novo. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia, tarde, noite, uma vida maravilhosa para você, onde quer que você esteja. Muitíssimo obrigado por ouvir este conteúdo do meu podcast e espero que eu consiga lançar o podcast. Esse é especial, mas a ideia do podcast que eu quero fazer é trazer notícias da semana, comentá-las de acordo com a minha opinião e depois ouvir a opinião de vocês, e também talvez comentar algumas coisas que tenham acontecido anteriormente, mas que merecem uma revisão da minha parte e para tentar trazer luz para a sua mente ou trazer um motivo para você refletir, por que não, talvez não concordar, discordar, mas eu acho que o diálogo é sempre importante, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau! O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma.